Irmão é bem-vindo, dia de luz, alegra as manhãs de domingo. Dia de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Vamos repetir isso então. Dia de luz, lá de Frei Fabiano de Cristo. Dia de luz, onde todo irmão é bem-vindo. Mas já aprenderam? Dia de luz, alegrando as manhãs de domingo. Dia de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Tantos irmãos necessitam de amparo e aqui não se harmonizar. Trabalhadores da última hora, estendam as mãos para ajudar, trabalhar, ajudar. Vinha de luz, lá de Frei Fabiano de Cristo. Vinha de luz, onde todo irmão é bem-vindo. Dia de luz, alegrando as manhãs de domingo. Dia de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Segunda, tantos irmãos necessitam de amparo e aqui vão se harmonizar. Nós somos trabalhadores da última hora, estendam as mãos para os irmãos de novo. Vamos lá. Tantos irmãos necessitam de amparo e aqui vão se harmonizar. Trabalhadores da última hora, estendam as mãos para ajudar, trabalhar e ajudar. Irmão é bem-vindo, dia de luz, alegra as manhãs de domingo. Dia de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Vamos repetir isso então. Dia de luz, lá de Frei Fabiano de Cristo. Dia de luz, onde todo irmão é bem-vindo. Mas já aprenderam? Dia de luz, alegrando as manhãs de domingo. Dia de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Tantos irmãos necessitam de amparo e aqui não se harmonizar. Trabalhadores da última hora, estendam as mãos para ajudar, trabalhar, ajudar. Vinha de luz, lá de Frei Fabiano de Cristo. Vinha de luz, onde todo irmão é bem-vindo. Dia de luz, alegrando as manhãs de domingo. Dia de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Segunda, tantos irmãos necessitam de amparo e aqui vão se harmonizar. Nós somos trabalhadores da última hora, estendam as mãos para os irmãos de novo. Vamos lá. Tantos irmãos necessitam de amparo e aqui vão se harmonizar. Trabalhadores da última hora, estendam as mãos para ajudar, trabalhar e ajudar.
Ó, primeiro eu vou cantar e depois vocês vão fazer sozinhos aí, porque vocês sabem, todo mundo aqui sabe música, então vamos lá. Vinha de luz lá de Frei Fabiano de Cristo, vinha de luz onde todo irmão é bem-vindo, vinha de luz às manhãs de domingo, vinha de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Vamos repetir isso então. Vinha de luz, lar de Frei Fabiano de Cristo, vinha de luz, onde todo irmão... Aí já aprenderam? Vinha de luz, alegrando as manhãs de domingo, vinha de luz, sua paz nos eleva. Tantos irmãos necessitam de amparo e aqui trabalhadores da última hora estendam as para ajudar, trabalhar, ajudar. Vinha de luz, lar de Frei Fabiano de... Vinha onde todo irmão é bem-vindo. Vinha de luz, alegrando as manhãs de domingo. Vai. Vinha de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Segunda. Tantos irmãos e aqui nós somos trabalhadores da última hora. Tantos irmãos de novo, vamos lá. Tantos irmãos necessitam de amparo e aqui vão se... Trabalhadores da última hora, estendam as mãos para ajudar, ajudar, trabalhar e ajudar. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura da página inicial de harmonização do ambiente, do nosso ambiente. E hoje, como nós vamos falar sobre o Evangelho, que é o nosso tema, nada melhor do que ler uma página do Espírito de Verdade, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem, lá no prefácio, colocada no prefácio, uma mensagem para todos nós, espíritas, cristãos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do coração,
fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Então, meus irmãos, neste momento, após essa mensagem que mexe com os nossos sentimentos, que nos deixa vibrando em níveis mais altos de pensamentos, de responsabilidade. Vamos fechar os nossos olhos. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, e a espiritualidade amiga desta casa, por aqui nos encontrarmos, confiantes, com esperança, com a certeza de que só Jesus, o Evangelho desse Cristo, é o caminho para que possamos cada vez mais estar mais próximo de Deus, seguindo as suas leis, amando o vosso próximo. Muito obrigado, Senhor. Todos aqui estão reunidos nesse mesmo propósito, de nos melhorar, de nos amarmos, de sermos fraternos, de estarmos juntos com Jesus nessa seara do bem. E assim, hoje, comemorando os 17 anos deste ponto de luz, somos gratos por aqui nos encontrarmos. Grato por todas as bênçãos já conseguidas e alcançadas neste ponto de luz, nesta casa querida. Muito obrigado, Pai. E que o nosso estudo, nossa palestra desta manhã, seja como sempre, Senhor, iluminada, assistida pelos bons amigos, e que todos aqui saiam com muita luz no coração, muito amor, e que cada vez mais tenhamos a certeza da necessidade de praticarmos esses ensinamentos do Cristo em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, então vamos agora à nossa palestra. Nossa palestrante aqui é uma querida nossa, lá da congregação, Terezinha. Não, deixa por depois no finalzinho, o seu João vai falar, né? Então, como eu ia apresentando, então, nossa querida Terezinha, da Congregação Espírita, ela vai falar sobre um tema. Eu queria só dar uma palavrinha, Terezinha, né? Sobre o tema, né? Como é escolhido esses temas, né? Então, a gente se reúne aqui, os responsáveis por isso, daqui na casa, e pedimos ajuda aos nossos amigos espirituais, tanto no tema, como naquele que vem facilitar o tema. Com certeza, não é escolhido à toa, né? Sempre tem algumas condições que os nossos amigos sabem e nos ajudam muito na escolha de todos esses temas. Agradecido a eles, agradecido a Terezinha por ter aceitado esse nosso convite, que hoje nós vamos falar sobre espíritas. O Evangelho é o caminho. Vamos despertar. Vamos despertar? É uma pergunta. Vamos realmente despertar? Depois dessa página de ambiente, né? Vamos despertar? Muito obrigada. Bom dia. Nós ficamos aqui, eu e seu João Maceió, numa briga, porque ele quer falar primeiro e depois eu quero falar também, mas ele decidiu comigo que ele vai falar por último. Tá bom, gente? Então, vocês vão ouvir um pouquinho, depois vão ouvir o seu João. O nosso irmão falou sobre o convite, né? E quando a Patrícia me convidou, a Patrícia falou, Tere, dá para você fazer um estudo lá na nossa casa? Aí eu falei, dá, dia 23. Aí tudo bem, depois de um mês quase, aí ela me falou que era o aniversário da casa. Então, na hora eu fiquei nervosa, né? Porque eu falei, meu Deus, que honra, né? Realmente um convite maravilhoso, mas a gente não está acostumado a falar no aniversário da casa, né? Porém, o que acontece? À medida que o tempo foi passando, aí eu fui lembrando o quanto é fácil estar no Vinha de Luz, né? O quanto é gratificante, o quanto a gente é envolvido pelas vibrações, tanto de quem está aí,
que são rostinhos, né, conhecidos, quanto pela espiritualidade da casa. E isso não é ao acaso, né? A gente sabe que no movimento espírita nós temos muitas casas, mas eu acho que só tem o Vinha de Luz que tem esse prazer e ainda ter como encarnado aquele que iniciou as obras, né? Antigamente nós tínhamos a BBM, né, que era a nossa querida Celeste. Só ele está agarrado na maçã. Ele fala isso desde quando ele falou assim, não, vou sair da congregação para poder acender uma outra luzinha. Lá ele já falava isso, gente. Então, vocês sabem que ele está assim, né, bem antiguinho. Mas são poucos, né? E, quer dizer, eu acho que essa vibração, essa coisa boa que a gente sente no coração quando chega aqui, se deve também a isso. Porque, na realidade, eu vim aí à congregação, né, eu acho que somos todos, no mundo inteiro, não vou nem colocar só no 28º seu ou só no Rio de Janeiro, somos todos irmãos, né, todas as casas que se abrem para poder levar a doutrina do Cristo à luz da doutrina espírita, à luz daquilo que Kardec trouxe para a gente, através da espiritualidade superior, somos todos irmãos. Mas o vir aí à congregação, a gente tem essa conexão, não dá para negar, né? A gente tem essa conexão. O seu João Maceió, ele é responsável por um estudo todo prático, todo mês na congregação, né? A segunda quarta-feira do mês é o seu João que está lá. O nosso grupo mediúnico, em praticamente todas as situações, a gente tem a capacidade do seu João Maceió para nos ajudar. Então, isso demonstra o quanto, de uma maneira ou de outra, nós estamos conectados com aquilo que o Cristo falou, que somos um só corpo, né? Todas as casas espíritas. E quando uma casa, seja ela qual for, faz aniversário, é para a gente realmente comemorar, né? Foi mais um ano daquela luz acesa, todos os dias, não é só quando a casa está aberta, né? A gente sabe que tem muitas casas que só abrem uma vez por semana. Mas essa luz que se faz durante uma reunião, e principalmente pela congregação de todos os corações que fazem parte daquela casa, ela mantém aquela chama acesa. Hoje, quando eu cheguei aqui, o seu João Maceió estava sentado lá do outro lado da rua, né? Aí eu falei, eu e o marido e a Dita que chegamos, falou, vamos lá falar com o seu João Maceió. E aí nós ficamos ali batendo papinho, depois chegaram mais dois, e ficamos ali conversando com ele um pouquinho. Aí ele falou assim, eu falei, o senhor está aí tomando um solzinho? Ele falou, não, eu estou olhando, porque olhando daqui a casa está toda florida. E aí, quando ele falou ali, eu fiquei imaginando assim, né, devem estar entrando aí, junto com a gente, porque hoje, pelo menos, eu me arrumei um pouquinho mais. A Patrícia também. A gente não vem assim todo dia para a casa espírita, não, tá? Botei um sapatinho alto, eu passei até batom, coisa que eu não costumo passar. Falei, vou passar um batonzinho, é festa, né? E aí, quando eu estava ali, a gente conversando, eu estava imaginando assim, é festa, imagina a espiritualidade que está entrando ali. Eu estou vendo aquelas senhorinhas, né, com uma bolsinha entrando também. Mas aí, na mesma hora que eu pensei isso, me veio o estudo que eu preparei. E eu preparei o estudo baseado lá na Casa do Caminho. Eu preparei o estudo de hoje, quando ele fala, o Evangelho é o caminho, né? Desperta, vamos despertar, que é essa pergunta. Eu baseei meu estudo lá na igreja de Éfeso, lá na carta de Paulo aos Efésios. E ali, na hora, no mesmo momento, veio assim, não, Terezinha, não tem ninguém assim, vestidinho, bonitinho, igual você, de batonzinho na boca e de bolsinha do lado. Quem está entrando ali são os estropiados, são os necessitados, são aqueles que precisam desse momento de festa, que não é uma festa física,
é principalmente uma festa espiritual. É física para nós, que valorizamos as estruturas, né? Que a gente vê que tem a mão dele também. É parecida com a da congregação, né? A gente chega aqui, a gente vê até isso, um pouquinho nas estruturas físicas. Mas é principalmente uma festa espiritual. São aqueles nossos irmãozinhos que vêm em todas aquelas reuniões que ele passou ali, né? Principalmente naquela reunião dos desencarnados. São todos os irmãozinhos que chegam e sobem essas escadas junto conosco, quando a gente vem aqui só para assistir uma reunião, mas que nós trazemos junto conosco todos aqueles que nos acompanham todos os dias. E que a gente muitas das vezes reclama. Nossa, eu estou obsidiada. Nossa, eu estou com uma depressão hoje, é culpa da espiritualidade. Eles estão ao nosso lado para receber essa mesma luz. Então, hoje, com toda certeza, a gente sabe que junto de nós, junto de cada uma individualidade encarnada, nós temos aí cerca de uns 10. Né? Gratos àqueles que têm junto de si 10 espíritos já conscientes, despertos, que já aceitaram esse convite do vamos despertar. Mas, com toda certeza, a maioria de nós ainda tem como companhia aqueles que ainda não despertaram, assim como nós. Para a verdadeira mensagem do Cristo, para a verdadeira mensagem que esses espíritos aqui, no início, eu vou reler porque eu acho importante, da página que ele leu no início, os espíritos do Senhor. Todos nós somos espíritos do Senhor. Somos filhos dele. Mas esses espíritos que ele fala aqui, são aqueles espíritos com E maiúsculo. Aqueles que já sabem o que querem. São aqueles que seguraram na mão do Cristo lá naquele início. Tá? E o início não foi na igreja de Éfeso. O início não foi na casa do caminho. Foi quando Cristo chegou aqui e falou assim, eu vou criar um lugar para vos abrigar. Éramos nós, deserdados de outros orbes, caídos, estropiados, com a nossa mente ainda totalmente adormecida em relação a todos os vícios que trazíamos. A toda a nossa ignorância, a toda a nossa vaidade, a toda a nossa prepotência. Lá naquele orbe que já tinha, em termos de comunicação, em termos de coisas materiais, tudo muito além do que nós temos agora. Mas que dormíamos espiritualmente falando. Então, naquele momento lá, ele nos fez essa pergunta que é feita hoje para cada um de nós. Vamos despertar? E nos trouxe para essa casa. Então, esses espíritos que chegam aqui no prefácio do o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as verdades daquele Cristo lá da Casa do Caminho, que nós conhecemos só há 2000 anos, né? Eles falam assim, os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, é esse evangelho, né, que ele vem nos trazer e que ele fala que é o caminho. Mas que muitas das vezes a gente aponta, nós trabalhadores, porque hoje é o aniversário de uma casa espírita. Então, a gente fala para os trabalhadores da casa espírita, né? A gente fala para nós, que já achamos que estamos ali, ó, de mãos dadas com o Senhor. Estamos. Quando eu falo achei, né, é uma coisa da Terezinha. Ah, eu sou tão... né? Poxa, a gente não tem condições. Eles estão ao nosso lado. E essa mão é oferecida em todos os momentos, por mais pequenino que nós sejamos,
por mais ignorantes que nós sejamos. Tá? E eu não falo de ignorância das coisas materiais. Eu falo de ignorância das coisas espirituais. E é tão fácil. Porque, na realidade, esse caminho que ele nos aponta do Evangelho é simples. Eu acho que eu usei a palavra errada. Não é fácil, é simples. Nós é que colocamos, muitas das vezes, as nossas dificuldades individuais. E quando ele fala que o Evangelho, espíritas, o Evangelho é o caminho, vamos despertar. Quando ele fala do vamos despertar, embora a casa esteja fazendo aniversário, quem realmente é o objeto dos parabéns é a individualidade de cada um de nós, que fazemos essa casa ser um facho de luz. E quando eu falo dos trabalhadores, são os encarnados e os desencarnados. Porque a casa tem os mentores de acordo com os trabalhadores e de acordo com o trabalho em que ela se propõe. Se a gente abre uma casa bem bonita, né, pintadinha, tudo organizadinho, e a gente não segue esse caminho aqui do Evangelho, ela só vai ser uma casa. Os trabalhadores da casa é que vão dar a vida, é que vão fazer com que ela realmente possa brilhar. Então, quando ele fala, vamos despertar, ao mesmo tempo que é um convite para o coletivo, né, é um convite para cada individualidade. O trabalhador da casa espírita não pode ser aquele, né, que quando alguém chega na porta e fala, olá, tudo bem? Como é que você está, Patrícia? Aí a Patrícia fala, hoje estou mal. Poxa vida, eu acabei de sair de casa, vi o RJTV, o negócio tá brabo. Não? Eu tenho que acordar e no momento, e a gente está falando de uma casa espírita, né? No momento em que eu saio de casa, que eu acordo, e que eu sei que hoje tem uma reunião pública, e que eu só vou colocar, qual é a minha função, Patrícia? Não, hoje você vai distribuir a aguinha. Naquele momento ali, eu preciso pegar essa mão desses espíritos superiores, que estão ali, estão falando assim, Terezinha, hoje é o dia da tua redenção. Hoje você vai ser aquele trabalhador da Casa do Caminho, de Éfeso, daquelas igrejas cristãs, que quando eles chegavam, as pessoas que estavam sentadas, todas sentiam o pulsar do coração deles, cheio de amor daquele que o Cristo deixou. E nós achamos que 2000 anos é muito tempo. Nós não somos mais igual à Casa do Caminho, não. Isso não depende da casa, isso depende de você, da tua individualidade. Então, nós precisamos atender esse chamado, né? Eu coloquei aqui da igrejinha azul, né? Que ele falou ali. E lá na congregação também tem. Aliás, eu acho que em todas as casas a gente ainda tem essa noção, né, Marlene, o pessoal que está aqui. E isso não vem só aqui do Rio de Janeiro, não, tá? Quando eu estava lá em Manaus, eu estava lá na floresta, e aí nós atendíamos lá cerca de umas 200 crianças todo domingo, todo sábado à tarde. E aí as crianças iam, de manhã elas iam para a igrejinha católica, a igrejinha da Santinha. Depois elas iam para a igrejinha evangélica, e depois elas iam para a igrejinha dos espíritos. Hoje nós vamos, né? Agora nós chegamos aqui na igrejinha dos espíritos. E ainda tem criança na congregação que chega, e aí você fala, vamos, chegou a igrejinha, vamos para a igreja. Tá? E isso, no início, logo que eu cheguei na evangelização, isso me incomodava, sabe? Gente, está confundindo a casa espírita, eu sou espírita.
Aqui é um centro espírita, é uma casa espírita, com igrejinha. Hoje a maturidade, né? Porque só a maturidade é que faz a gente compreender determinadas coisas, concorda? Quer dizer, hoje a maturidade me faz agradecer, porque eles veem a evangelização como lugar da igreja. E aí a gente lembra lá de trás. Começou com esse termo, igreja. O que é um termo para o trabalho que é feito durante a evangelização? O que é um termo para uma casa que completa 17 anos de atividades praticamente diárias, atendendo a esse chamado a que o Cristo nos convoca? Amai-vos, instruí-vos. Porque sem instrução, a gente muitas das vezes não consegue amar. O seu João Maceió me indicou uma pessoa para fazer estudo na congregação, e aí ele falou, nossa, Terezinha, ela é muito boa, ela é muito instruída. Essa pessoa é muito instruída, a família é muito instruída. Aí eu perguntei para ele, ela tem amor? Aí ele falou, tem. Essa é boa. Tem as duas coisas, né? Então, uma casa espírita, ela precisa, antes de tudo, conforme lá no passado, e aí eu vou ler só um pedacinho, que foi uma palavra de Paulo aos Efésios, que falava assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Quer dizer, então, desde lá, existiam aqueles trabalhadores do Cristo, e a gente pode falar assim, poxa vida, mas tinha só 60 anos, que eles não estavam mais com a figura física do Cristo entre eles. E eles já estavam dormidos, envolvidos com todas as coisas do nosso mundo. E hoje vem esses Espíritos do Senhor, vem a doutrina espírita, esclarecer a gente que ele continua entre nós. Então, nós não precisamos temer. Precisamos ter a certeza de que em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, nós estamos com Cristo. Nós atendemos esse chamado. Ninguém precisa se perguntar hoje, será que essa pergunta foi para mim? Vamos despertar? Pô, será que a Patrícia falou isso porque ela percebeu alguma coisa, que eu tenho os altos e baixos? Não. Essa pergunta não é a casa que faz, não é o dirigente que faz, não é o companheiro que faz, é Jesus. E agora eu lembrei do companheiro, eu lembrei da família. Porque se a gente também não despertar no nosso dia a dia, junto com aqueles que Jesus colocou ao nosso lado, para que nós cerremos fileira com Ele, através das nossas mãos dadas, no caminho do Evangelho, a gente também vai ser difícil despertar. Porque ninguém desperta aqui, se não despertar lá. Ninguém desperta com ela, se não despertar com os familiares que estão ao lado. Até que horas eu... Gente, já... 2, 3 minutinhos? Até 10? Ih, gente, tem muita coisa para falar, então. Já diminuiu. Eu estou achando que eu estou falando besteira, não, né? Não. Porque a gente tem que dar voz para ele, né? Então, e aí vamos ver aqui, quando o Espírito de verdade fala para a gente. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e justificar os justos. Muitas das vezes, a gente pega essa parte dessa mensagem e a gente se coloca para poder falar de tudo que está errado. Ah, se vai ter que ser restabelecido, é porque tem muita coisa errada. E essa não é a fala do cristão. Desse cristão que é chamado a despertar. Desse cristão que já sabe que o caminho é o Evangelho.
Porque, na realidade, ele vê nisso aqui, nessas palavras aqui, que todas as coisas estão no seu devido lugar. Quem está fora somos nós. E aí, quando ele fala mais abaixo, olha só, dissipar as trevas. São as trevas que existem dentro de cada um de nós. Confundir os orgulhosos. Porque no meu orgulho, eu vou falar assim, não, está tudo bem. A casa espírita, nossa, você não está recebendo determinadas pessoas, que essas pessoas são muito complicadas. Isso só dá trabalho para a gente. Né? Não tem essa fala, Marlene? Tem essa fala, Patrícia? Tem. Isso é normal. E aqui não vem uma crítica, não. Só estou fazendo uma constatação. Mas isso é problema da casa? Não. Somos nós a individualidade. Porque nós ainda não enxergamos esse verdadeiro caminho do Cristo, que é um caminho de renúncia. É um caminho de amor. E é um caminho de trabalho. E aí a gente volta lá aos Efésios. Naquele momento lá, quando Paulo escreve essa carta para eles, Paulo já tinha passado 3 anos junto com os Efésios, né? Porque a igreja de Éfeso Éfeso era um local que ele só era menos importante que Jerusalém, lá naquela antiguidade. Então, era um lugar muito importante. E a igreja, ela estava se curvando. Embora fosse uma igreja muito ativa, fizesse caridade, né? Tivesse ali ótimos oradores, eles estavam se curvando às dificuldades que o mundo apresentava para eles. Era a idolatria, era a politicagem, era a corrupção, todas aquelas situações. Então, toda a carta dele é um convite que a gente precisa prestar atenção no hoje, para que a gente possa manter a nossa casa não distante da sociedade. Mas a gente não pode deixar que a tristeza que nos assola lá fora, muitas das vezes, chegue aqui, como trabalhadores. Embora aí vocês devem estar se perguntando assim, poxa, a dona Terezinha está falando besteira. Porque, o trabalhador não pode ter problema? Pode. Deve e vai ter. Quem acha que não tem, está equivocado, vocês me desculpem. Todo trabalhador tem. Mas é a confiança. Eu estou falando de confiança. É de que quando você se coloca nas mãos do Cristo, nesses caminhos que você atende, pelo menos por um momento, esse vamos despertar, esse convite dele, desses espíritos que ele chama aqui de espíritos do Senhor, que estão nos recebendo ali. Na recepção, nós não somos só recebidos por aquele imbuído de fazer a recepção naquele dia. Nós estamos sendo recebidos por Fabiano de Cristo aqui, por Emmanuel na congregação. Ah, Terezinha, mas esses espíritos são muito iluminados. Eles vão estar na congregação, eles não vejo. Estão sim. Eu confio nisso, eu tenho certeza. De que naquele momento ali, ele está passando, dentre todas as minhas dificuldades materiais, desse corpo e dessa cabeça, que muitas das vezes tem muitos problemas, mas naquele momento ali, Senhor, eu me coloco como instrumento do seu amor, para que nesse momento aqui eu esqueça as minhas dores. Eu preciso esquecer as minhas dores e tratar dos meus irmãos, porque aqui é uma casa de consolo. Lembra do Consolador prometido por Jesus? É o consolo. É o abraçar a todos que chegam. Ninguém é mais consciente dos estropiados que chegam, daquelas pessoas que chegam e que, à primeira vista, você fala, meu Deus do céu, por que essa criatura chegou aqui tão fedorenta? Né? Na quarta-feira, na congregação, quando a gente recebe os nossos irmãos que moram nas ruas. E aí, no começo, lá vocês, eu não sei quem já foi na congregação, o chão ali de baixo é branquinho, né, gente? Aí,
alguém falou assim, olha só, eu vou passar o evangelho para eles. Vamos, vai passar. Eu vou fazer uma reunião aqui dentro. Eu falei, isso não vai dar certo. E aí começou, quando saía, aí eu falava, olha só, tem que limpar aí, ó. Pode ficar sujo assim não. Tá. E aí o grupo foi crescendo. Eram 4 que atendiam ao chamado. Vamos conversar um pouquinho sobre o evangelho? Vamos. Hoje, tem dias que a gente tem lá 20. A sujeira material é horrível. Mas, graças a Deus, a gente começou a compreender que a gente está sendo uma casa de consolo, que é a obrigação de toda a casa. Né? Então, de todas as maneiras, a gente quer parabenizar com todo o coração a todos os trabalhadores do Vinha de Luz, encarnados e desencarnados, né? Pelo trabalho maravilhoso de manter essa casa, né, em pleno funcionamento, aberta, feliz com essa atmosfera de harmonia por esses 17 anos. E serão mais de 17 anos com o nosso fundador aqui, agarrado na maçaneta. Não é isso? Então, olha, muito obrigada pelo convite, né? Eu espero que eu tenha plantado aí uma sementinha no coração de cada um, para que, apesar das nossas dificuldades, nós atendamos a esse chamado que é feito pelo coletivo da casa, né? Vamos despertar. Ninguém está sozinho, ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém, em todos os momentos, né? Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez a todos. Eu simplesmente, bom dia para todos, mais uma vez. Como eu estive falando, eu estou sustentando na maçaneta, e daqui a 2 meses eu estou completando os 90 anos, né? Com todo amor, com todo carinho. E eu espero que a gente esteja aqui comemorando, porque tem dia que a gente passa muito mal, né? Dá a impressão que a maçaneta não está segurando, né? E ontem mesmo eu fiquei fazendo um projeto para estar aqui hoje. De tarde eu estava no auge da dor, e de tarde eu entrevei aqui a mão esquerda, em casa, Nelly veio para aqui, eu fiquei em casa lá, esperando. Aí eu fiz oração, pedi a Deus que me desse bastante paciência para me aturar, que se eu tivesse do jeito que eu estava ontem, eu vinha hoje, que eu estava me sentindo feliz, tá? Apesar da cãibra, apesar das dores, mas eu vinha assim mesmo. Se eu tivesse hoje do jeito que eu estava ontem, eu estaria aqui hoje, do mesmo jeito, porque eu nunca encontrei obstáculo. E com relação à nossa casa, a nossa casa foi um projeto, eu e minha companheira e alguns amigos, a gente começou a procurar um lugar para construir essa pequena casa. Ali, de lá de próximo ao Mato Alto, Correia, essas regiões aqui todas, a gente andou procurando essa casa, com a amizade que a gente tinha a Frei Fabiano, né? O Frei Fabiano, é interessante vocês saberem de onde vem a minha amizade. Eu sempre tive uma ideia de ser franciscano, desde criança. Com certeza, em vidas passadas, eu devo ter participar de algum movimento religioso. Mas quando eu cheguei a 12 anos de idade, eu fui visitar o convento para saber como era. E eu fiquei encantado. Um dos maiores conventos do Brasil é na Paraíba, na cidade de Alagoa Seca, na Paraíba. O segundo convento maior do Brasil é em Petrópolis. E a gente, quando foi lá visitar esse convento, aquilo mexeu com a minha sensibilidade, que era meu sonho. Lá
existia naquela época em torno de 300 franciscanos, ainda era pouco, em vista de hoje. E eles tudo faziam. Existia franciscano engenheiro, existia franciscano arquiteto, motorista, mecânico, agricultor, médico, enfermeiro, existia todo tipo de... E eu fiquei encantado com aquilo. Mas em seguida, eu como menor da família, eu sempre quis bem a toda a minha família, minha tendência sempre foi essa. Ajudar a minha família, meus amigos, meus parentes, e eu com essa minha luta que eu tive, o meu irmão mais velho, ele não suportava tomar conta da gente, e ele viajou aqui para o Rio. Eu fiquei com 12 anos de idade, em 1947. Aí, quando ele viajou, eu senti que o meu projeto de ser franciscano tinha ido de água abaixo. Né, que não ia dar certo. Como é que eu ia sustentar, manter a família e ser franciscano? Eu ia deixar alguém abandonado no meio do caminho, né? Aí eu desisti, 12 para 13 anos, eu desisti do projeto e assumi a responsabilidade de casa. Quando, na minha vida religiosa católica, eu sempre fui religioso, continuei. Quando vim aqui para o Rio, quando foi em 1958, eu li o livro dos Espíritos e encontrei um apoio para minhas dificuldades e abracei em seguida a doutrina espírita em 59, estou aqui até hoje. E esse projeto nosso aqui, nós tivemos na congregação, que foi um projeto de, antes de eu vir aqui para o Rio e antes de eu reencarnar, eu participei do projeto para construir a Congregação Espírita Cristã em Vasconcelos, 25 antes de eu reencarnar. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu fui apontado. E eu continuei, quando eu cheguei aqui, trabalhando nesse projeto. Depois a gente se afastou um pouco da congregação e fomos procurando um outro lugar para a gente poder ajudar, e a gente foi trabalhando aqui, trabalhando ali, até chegar a um ponto que me veio essa ideia, com essa amizade com o Frei Fabiano. Existe um dos mentores espirituais da minha vida, que chama-se Antônio, que é franciscano também. Esse Antônio também vem me dando apoio desde antes de eu ser espírita, Frei Antônio, e eu venho me arrastando, sempre com... Eu andando em São Paulo, passei numa livraria espírita e encontrei o livro Mergulhando no Mar de Amor, a vida de Frei Fabiano. Antes disso, eu tinha ido a Anchieta e tinha encontrado o lugar onde Anchieta tinha o cemitério dele com os seus amigos franciscanos. E isso eu venho procurando de pulo em pulo, procurando me encontrar e estar sempre lado a lado com os franciscanos. Aí, quando eu estive com esse relacionamento mais apressado, de 99 para cá, com o Frei Fabiano, ele aconselhou que eu procurasse um lugar para a gente construir um pequeno ponto de luz. E nós saímos procurando por tudo quanto era lugar, por aqui, desde a Estrada do Moinho, onde já existe o Nelde, para cá. A gente ficou procurando por tudo quanto era canto, encontramos dificuldade, quase fundamos no Abrigo Nazareno, andamos às portas de criar lá onde era o Abrigo Nazareno, mas não deu certo, e a gente se afastou. Eu tive também procurando, através da BBM, lá no Mato Alto, eu andei dando um apoio também, com todo amor, com todo carinho, mas a ideia era construir num lugar onde não tivesse nenhuma instituição em volta. Estive no Mato Alto, no Correia, andei essa rua toda aqui onde mora o nosso irmão Edu, essas ruas aqui próximas, Estrada dos Caboclos, tudo. Aí encontramos 2 terrenos aqui, próximo, mas a dona descobriu que eu estava querendo construir uma casa espírita, a dona procurou se intervir e embargar a compra, né, do terreno. E era 2 terrenos juntos.
dava certinho para o que a gente estava querendo, mas o movimento evangélico procurou embargar. E eu também não fiz pressão. Passando aqui, estava uma placa aqui com esse terreno cheio de lama aqui, cheio de grama. Aí eu estava vendo isso. Aí eu procurei esse terreno. Fui ver, eu disse, vai ser esse. E a espiritualidade me apontou esse. Quando eu fui fazer o negócio do terreno, tudo dava errado. A escritura, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E a gente foi lutando. Quando eu fechei o terreno, com muito carinho, com muito amor, a gente foi pagar o terreno, tinha sido desviado o nosso dinheiro do banco. O banco, antigamente existia uma mutreta do banco que pegava o dinheiro da gente e negociava com eles. O dinheiro que você tivesse, eles negociavam. E assim aconteceu. E a gente, quando foi pagar o terreno, não tinha, só tinha parece que R$2.000. O terreno era 13, né? E a gente queria comprar à vista, eu e a Nelly. Mas não dava certo de maneira nenhuma. E então, a irmã, dona do terreno, tinha um filho e eles eram da igreja presbiteriana, evangélico, né? O filho dela era até coronel do exército. Aí a senhora Cristina, dona do terreno, disse, meu filho, meu senhor, o senhor fique tranquilo, porque o senhor é enviado de Deus. Eu estou falando isso, eu me sinto emocionado. O senhor é enviado de Deus. Eu sou evangélica da igreja presbiteriana, mas eu estou tendo uma intuição espiritual, ela sendo evangélica, que alguém vai lhe ajudar. Esse dinheiro vai retornar à sua conta e alguém vai lhe ajudar. Eu tenho paciência, eu vou guardar a escritura que já foi feita no despachante. Quando a solução aparecer, o senhor me procura, que o terreno vai ser seu, porque Deus quer assim. Vocês veem como é interessante, né? Aí nós nos sentimos muito empolgados com a notícia, né? Porque ela era da igreja presbiteriana, né? Aí eu fiquei muito feliz com a notícia. Passando umas 3 semanas, alguém disse, olha, para iniciar a obra eu vou te dar R$1.000 e vou te dar 13.000 para você comprar o terreno. Aquilo nos emocionou, né? Aí a pessoa comprou o terreno e ainda deu R$1.000 para ajudar a construir os barraquinhos para começar a fazer a obra. E nós, com a graça de Deus, estamos aqui. Quando nós consultamos o Frei Fabiano, ele disse, não, o lugar é esse, não importa o tamanho, importa o que vocês vão fazer. E quando vocês tiverem que fazer, não importa o número, faça com 4 ou 5, que o trabalho, como você lembrou, é realizado do mesmo jeito, que é para a espiritualidade. Dê atenção a quem chega e aceita a ajuda que vocês vão ser procurados. E nós ficamos nessa situação e começou a aparecer alguém aqui e ali para nos ajudar na construção. Nós construímos esse grande prédio com essas dependências, com esse carinho, com esse amor. Estamos aqui hoje muito felizes, agradecendo a todos vocês. Nós estamos agradecendo a todos vocês que têm nos ajudado. Uma das primeiras ajudas foi o companheiro lá de Angra, de Conceição de Jacareí. Eu fui fazer uma palestra lá, contei a ele que eu tinha comprado o terreno e ia começar a fazer a obra. Ele veio lá de Conceição de Jacareí, aqui no terreno, vê o terreno, e quando ele passou em Campo Grande, ele foi na agência do banco e pegou uma doação e nos deu para iniciar também as obras. E a gente se sentiu muito feliz. Ele sustentou essa ajuda durante todo o tempo da construção. Pessoal de Muriqui, de Conceição de Jacareí, e um irmão também do Centro Espírita
fraternidade lá de Angra dos Reis também. Quando uma vez eu fui lá, ele me depositou uma soma no meu bolso para ajudar na construção, perguntou em que situação estava. Então, essa é a história da nossa Casa Vinha de Luz. E muitos outros companheiros que não estão aqui me ajudaram, todos me ajudaram financeiramente, e a gente vai se ajudando mutuamente, com todo amor, com todo carinho. E a minha companheira, ela tem também uma influência espiritual, que ela não pode ver ninguém, ela arranja para trabalhar, sabe? Isso é verdade, bota logo para trabalhar. Eu peço até a Deus que lhe dê paciência, resignação. Ela diz, não, eu vou falar com fulano, eu vou falar com cicrano. Aí vocês já estão até sentados perto, né? É, eu sei. Aí quando ela diz, se não tiver jeito, arranja uma vassoura, vamos varrer o centro, botar água das plantas, né? Mas ficar de braço cruzado perto dela, as irmãs aqui, essas três aqui estão até desconfiadas, né? Elas estão chegando aqui agora, elas estão olhando para a Nelly, assim, meio atravessada, né? Chega perto não. O Vinícius está lá olhando, o Vinícius já sobrou para ele também, não é isso? A Nelly já pegou ele, Vinícius, você sabe. Aí ela conta aquela história amarela, né? Vai dar a volta lá para o Nova Iguaçu, quando vê ele está com a mangueira aguando as plantas, né? Ajeitando as coisas. Então, meus irmãos, a nossa casa foi edificada desse jeito. Muitas ajudas nós recebemos de muitas pessoas queridas, e pessoas que nos ajudou mesmo, de verdade, de todo o coração. Essa casinha pequena, Fraternidade a Kardec de Muriqui, ele nos sustentava com mensalidade boa durante todo o mês que eu ia lá, ele nos sustentava com essa ajuda. E nós ficamos assim muito felizes, estamos aqui. Abrimos a nossa casa, inauguramos, trabalhando, servindo, ajudando. E a minha casa também, meu coração também, vocês sabem que a minha casa é a mesma coisa que aqui. Quem me procura, me encontra do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. E eu continuei construindo aqui a casa e fazendo as minhas tarefas todas por aqui, por onde andava, por esse Rio de Janeiro afora, onde me convidava eu continuei indo. E agora estou nessa situação que eu estou encontrando dificuldade, não pude mais dirigir, mas estou aqui fazendo parte. E eu estou aqui muito feliz que eu estou encontrando, eu vou citar nomes, encontrei o nosso querido Henrique, a esposa Silas e outros companheiros que se prontificaram a nos ajudar, Daniel e outros que se prontificaram a ajudar. Tudo eu estou fazendo para quando eu soltar a maçaneta da porta, vocês entenderam, não entenderam? Eles vão segurar, tá? Eles vão segurar com todo amor, com todo carinho. No início, quando nós começamos a procurar o terreno, ele veio junto, procurar junto comigo, né? E alguns companheiros. Viemos junto aqui procurar esse terreno aqui e ali. E a gente com todo amor, com todo carinho, essa irmã, ainda outro dia eu estava lembrando dessa irmã Cristina da Igreja Presbiteriana, lá de Realengo. Eu gostaria até de me comunicar com ela para agradecer, né, o projeto e o sucesso de tudo aquilo que nós estamos encontrando. Estamos, assim, muito felizes. Agradeço a atenção de vocês, o carinho de todos. Tem muitos aqui que não frequentam, mas nos ajudam com muito carinho, com muito amor, e nós oramos. Todas as vezes que eu venho aqui, eu faço oração, peço força a Deus por todos vocês. Com a espiritualidade, o próprio Frei Fabiano, ele aconselhou que quando a gente estiver fazendo oração, envolva todos, como ela lembrou, encarnados e desencarnados. Vocês, não é preciso vir aqui para receber a graça de Deus. Eu vou lá na casa de vocês, que toda noite eu faço a oração às 8 horas da noite na minha casa, toda noite, 8 horas da noite eu estou em casa fazendo oração, com todo carinho. Dia de terça-feira à noite, certo, eu
tenho um caderno com mais ou menos 40, 50 nomes, que eu oro por essas pessoas para ajudar. Muitos, até que já eu estou sendo assim, muito grato a Deus de todo o coração, que eu me sinto feliz, faço igual aos irmãos evangélicos, eu me sinto feliz de ter lutado para ver você feliz, não é? E eu me sinto com essa felicidade, com esse carinho todo. Quantas pessoas a gente faz retornar o sorriso, retornar a gratidão, retornar o carinho, né? A nossa querida está ali, né? Eu procurei dar toda entendendo por que eu pedi para ele falar no final? A nossa querida está ali com a família. Ela chegou aqui, nossa irmã, eu estou falando isso, gente, com toda sinceridade. A nossa querida chegou aqui com um problema muito sério na vida dela, né? Eu estou relatando o segredo dela em público, eu estou sendo autorizado, tá? Ela chegou aqui com um problema muito sério na vida dele, pedindo socorro. Eu disse a ela que ia ajudar. Pedi ajuda aos amigos espirituais, aí os amigos espirituais disseram, o problema, ela não está com um problema fora dela. O problema dela é ela. O problema mais difícil da vida dela está nela, em aceitar. Eu tenho um hábito de dizer viver e conviver, não falo isso sempre? Aprender a viver e conviver. A gente às vezes vive com a pessoa, mas não sabe viver com elas, né? Não é isso? Então o problema dela era esse, ela tinha que aprender a conviver com quem ela trouxe para a vida dela, que era o filho, né? E hoje ela está aí sorrindo, né? Que as bênçãos de Deus te iluminou, te abençoou e você hoje se encontra feliz com o seu querido, né? E eu pedi até que você deixasse um pouquinho para dar atenção a ele, não foi? E você estava esquecendo de dar atenção a ele, em vista de estar tão concentrada. Gente, nós estamos aqui para isso. O nosso objetivo é esse, né? Com todo amor, com toda gratidão a Deus. E a nossa casa foi construída, estamos aí. Quando a gente construiu, que começou a usar, aqui nós tínhamos uns vizinhos que não gostavam da nossa casa, porque era espírita. Teve uns queridos, até que ele já partiu para o mundo espiritual, que ele esteja aqui conosco. Ele apedrejou, quebrou a porta, aquela porta da frente nossa, quebrou fechadura, quebrou tudo. A gente procurava dar toda a atenção a ele, com todo amor, com todo carinho. Nós encontramos essa dificuldade, mas a bondade de Deus afastou ele e depois afastou para o mundo espiritual. Ele agora deve estar vindo assistir a reuniões aqui conosco. O nosso querido, o nome dele era até Luiz, o nome dele, que ele esteja aqui assistindo às nossas reuniões. Mas nós tivemos no início dificuldade, né? Quebrou porta, quebrou ouvido, ajeitou, teve essas dificuldades. Mas nós estamos aqui com a graça de Deus, de todo o coração, agradecendo a vocês que não vêm aqui na nossa casa, mas estão conosco, tá? O meu bem, o meu carinho, da minha companheira e nós daqui da casa, nós lutamos, trabalhando para ver todos felizes, todos felizes. Não quero ninguém triste e bicudo aqui, tá? Quero todos alegres e sorridentes. Inclusive o nosso companheiro Santana, que tem nos ajudado muito, nos dado atenção, e eu tenho procurado dar toda a atenção também, com todo carinho a ele e a família dele toda, né? Nós estamos muito felizes, são 17 anos de sucesso, nós estamos com o nosso trabalho de ordem espiritual. A nossa casa tem um exemplo, quando a gente termina a reunião, a gente se confraterniza ali embaixo. Nós estamos divulgando esse trabalho para que isso aconteça em outras casas espíritas. Porque muitas casas espíritas, por onde eu já andei, mal termina a reunião, quando a gente olha para o portão já está saindo o último, né? Ninguém se conhece, ninguém sabe do nome, ninguém tem amizade, ninguém abraça ninguém. Então, é interessante, Então, as pessoas que vêm aqui encontram essa beleza espiritual da nossa recepção, do nosso carinho, do nosso amor. De todo o meu coração. Chega, né? Chega.
Isso. Agora nós vamos pedir, né? Se tem algum amigo da casa, amigo espiritual, que com certeza, como a nossa irmã falou, né? Aqui é uma festa física, né? E eles estão sempre com alegria. A gente está comemorando mais um ano desse ponto de luz aqui. Então, com certeza, eles também gostariam de dar uma comunicação, trazer alguma mensagem para todos nós. Não é isso? Vai cantar, não? Antes. Vinha, forte. Vamos cantar depois? Oh, quanta luz. Quanta luz. Pode. Só para preparar ambiente. Só no violão baixinho. Prepare ambiente. Tá? Que a paz de Deus esteja sempre conosco por toda a nossa vida, como nessa hora tão importante. Meus queridos irmãos, estou muito feliz. Estou muito feliz. Tudo foi feito sob o nosso planejamento. Do amigo do Maceió, desse franciscano amigo dele, que é meu irmão, Frei Antônio, que ele foi um dos responsáveis por a conduta de apoio moral dessa criatura durante essa existência, esse Frei Antônio. Em vidas passadas, eles já viveram juntos. E ele, nessa existência, ele nasceu comprometido para dar atenção a esse trabalho que ele iniciou aos 20 e poucos anos de idade, e está até hoje. E eu me incorporei a esses trabalhos de apoio, porque eu tenho interesse da divulgação da doutrina dos Espíritos. Não parece? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas um franciscano está preocupado com a vida espiritual, é porque quando nós chegamos no mundo espiritual, nós encontramos com a verdade. E eu encontrei em minha vida passada, ainda quando era o nosso querido José de Anchieta, que vocês conheceram, sou eu que estou aqui hoje, reencarnando o João Barbosa, conhecido por vocês como Frei Fabiano. Essa casa está de parabéns. Muitos ajudam à distância, como nós já tivemos, lembrando em suas palavras, eu estava aqui lhe assistindo. Muitos ajudam à distância. E aonde quer que ele chegar, aqui nessa área de Costa Verde, que ele tocar nesse assunto, se ele precisar de ajuda, todos vão procurar dar toda atenção, com todo carinho, porque essa pessoa é uma pessoa grata. Eu me sinto grato a ele estar aqui com vocês. Eu me sinto feliz
Me traz grande felicidade estar com vocês e com eles, com ele aqui, porque essa amizade contagia a todos, com muito amor, com muito carinho. Quando precisarem de mim, eu estou às ordens, através do meu companheiro Maceió e através de alguns de vocês que precisar da minha ajuda, eu estarei com vocês. Meus parabéns, que essa casa seja abençoada sempre. Não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade. Ponha em prática o fora da caridade e não há salvação. Ponha em prática. Mas uma caridade eu vos peço, é a misericórdia por esses que estão cultivando a violência na via pública, nas repartições, nas administrações públicas, em muitos lugares do Brasil e do mundo. Está sendo divulgado a violência e está se agrupando através de laços de afinidade à violência para semear a desordem e a desarmonia no mundo. Nós, espíritas, meus queridos, vocês não podem imaginar o trabalho que vocês fazem quando se doa para servir a Deus. Quando se doa, todos aqueles que estão de outras casas aqui, lembre-se disso. Vocês não estão aqui para ser servidos, vocês estão aqui para ajudar a servir. Não feche as portas do vosso coração para o bem. Quando alguém praticar um ato de infelicidade, tenha compaixão. Seja misericordioso com a vítima e com o agressor, porque esses agressores estão sendo banidos da face da terra, depois de agravar cada vez mais os seus débitos. Por isso que eles precisam da nossa compaixão. Não percam tempo tecendo comentário em torno de qualquer assunto que venha desvirtuar a sua conduta, a sua vida fluídica em torno de você. Seja o instrumento de luz, seja esse emissário divino, aonde quer. Não se sinta incapaz, não recue diante das suas tarefas, se capacite para o bem, doe o seu coração com o amor de Jesus e nas entranhas do seu coração, doe com todo amor, com toda gratidão a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. O presente do nosso adversário a vocês é que vocês sejam, nesse instante, balsamizados com a graça de Deus. Com os eflúvios santos da misericórdia divina, derramai chuvas de bênção, de amor, de bondade sobre todos vocês. Vocês estão aqui hoje com a presença do nosso querido Viana de Carvalho, Leopoldo Machado. Está aqui presente com vocês o nosso querido Miguel Couto, amigo, grande amigo nosso, o amigo do Maceió, Frei Antônio, o seu primo José Nogueira, Emiliano Mendonça, todos estão, Jovina Torres, nossa irmã Dona Olga, nossa querida Verbene, todos estão aqui assistindo a reunião. Todos sejam abençoados por Deus, todos. Todos levem daqui essa paz, essa luz e essa alegria em vosso coração. Muito obrigado. Eu sou o amigo, o mentor da casa, Fabiano. Desejo a todos laços de felicidade. Quando precisar de mim, meus irmãos, eu estou à vossa inteira disposição. Cultive a oração no lar. Mantenha seu lar iluminado com a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo em vossas almas. Muito obrigado. Que esse dia bonito, iluminado na vida de cada um de vocês, seja um elo de ligação com Deus.
como foi a mensagem de abertura do estudo da manhã de hoje. Vamos nos ofertar a Deus para fazer cada um a nossa parte. Muito obrigado, um abraço, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao Frei Fabiano de Cristo por estar sempre conosco. E isso nós temos a certeza, né? Muitas vezes a gente pedinte que sempre somos, né? Pelas nossas imperfeições ainda, e temos a certeza de que somos assistidos, como estamos sendo assistidos nesse momento, como nossa irmã foi assistida em sua fala, desse vamos despertar. Agradecemos profundamente a todos os irmãos espirituais desta casa, ao Frei e todos, que são muitos, que tanto nos ajudam. E nós temos essa certeza disso. Muito obrigado, de coração. Meus amigos, não está aqui na programação, mas veio aqui na minha... Vamos ao encerramento, vamos à nossa prece. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Paulo, da Casa Irmã, Congregação Espírita Cristã, que fará a nossa prece de encerramento. Vamos primeiro agradecer e a felicidade de estar aqui. Sentimos muito alegre, muito feliz de participar com essa casa que nos deixa muito alegre e feliz. Co-irmã da nossa Congregação Espírita Cristã. Então, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. É Ele que nos dá toda oportunidade, todo carinho e todo amor, que quando lá estamos com Ele, Ele nos dá a esperança de um dia que está por vir. Descemos ao nosso amado Jesus, mestre dos mestres, médico dos médicos, filósofos dos filósofos, que nos dás todo o ensinamento que do fundo do nosso coração temos a necessidade de aprender, refletir nos seus ensinamentos de amor, de paz, de harmonia.
que Maria Santíssima derrame sobre todos nós o seu véu de luz, de fraternidade e de esperança, de uma casa bendita de oração, como vinha de luz, trazendo tantos companheiros, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, na labuta do dia a dia, da dificuldade, de um mundo de prova e expiação, na iminência da sua transição, chegando ao lapso maior, para passar para o amor, para o bem e para a fraternidade. A prova e expiação está passando. O momento difícil de nossa humanidade, estar presente em nossos dia a dia. E um dia iremos galgar a nossa liberdade espiritual. Sabemos que estamos aqui para levar e trazer o amor desse Cristo, esse amor celestial que envolve a todos nós. Nós, por muitas vezes, invigilante a esse Cristo, nos perdemos em nossa caminhada. Como muitos aqui foi dito, despertai vossos corações nesse sentimento de luz, de amor e de fraternidade. É chegado os tempos. Não possamos mais perder esse tempo. Jesus está no leme, está esperando por nós, com toda a sua felicidade, toda a sua brandura no seu coração. Agradecemos essa espiritualidade, esses irmãos dessa casa, que conseguiram reerguer com a dificuldade, e aqui hoje não está uma luz, está um farol a amparar a muitos espíritos em dificuldade. Há muitos irmãos encarnados que ainda precisam estar aqui dentro de uma casa como nós, acolhendo esse amor, esse ensinamento do nosso amado Mestre Jesus. Tenha luz em seus corações, e como aqui já foi dito na manhã de hoje, despertais, meus amados irmãos. Muito obrigado, meu Pai Celestial. Muito obrigado pela presença desses benfeitores espirituais. Muito obrigado por tudo, meu Mestre. Nos envolva em nossa caminhada. Paz e amor a toda a humanidade. Graças a Deus. Gratidão, né? É a palavra. A gente pode encerrar as nossas atividades com essa palavra. Gratidão a tudo e a todos, deste e do outro plano. Muito obrigado. Agora sim. Irmão é bem-vindo, vinha de luz, alegra as manhãs de domingo. Vinha de luz, sua paz nos eleva. Jesus, vamos repetir isso então. Vinha de luz, lá de Frei Fabiano de Cristo. Vinha de luz, onde todo irmão é bem-vindo. Mas já aprenderam? Vinha de luz, alegrando as manhãs de domingo. Vinha de luz, sua paz nos eleva. Tantos irmãos necessitam de amparo e aqui não se harmonizar. Trabalhadores da última hora
estendam as mãos para ajudar, trabalhar, ajudar. Vinha de luz, lá de Frei Fabiano de Cristo. Vinha de luz, onde todo irmão é bem-vindo. Vinha de luz, alegrando as manhãs de domingo. Vinha de luz, sua paz nos eleva a Jesus. Segundo, tantos irmãos necessitam de amparo e aqui vão se harmonizar. Nós somos trabalhadores da última hora. Estendam as mãos. Tantos irmãos de novo, vamos lá. Tantos irmãos necessitam de amparo e aqui vão se harmonizar. Trabalhadores da última hora.